Cidade FM, no combate ao coronavírus. Informação de qualidade para você começar muito bem o seu dia. Seja bem-vindo, fique com a gente. Tem início agora mais uma cobertura sobre a pandemia de coronavírus. Aqui comigo mais uma vez, Luciano Veiga. Bom dia. Bom dia, Thiago. Bom dia a todos. Uma ótima manhã de terça-feira para todo mundo. Acesse agora a nossa página no Facebook para assistir o programa. Estamos ao vivo com nossa live. Acesse facebook.com/Rádio Cidade Itu com som e imagem para você acompanhar a gente. Aproveite aí para curtir, compartilhar e comentar os assuntos que vamos abordar ao longo desta próxima meia hora. E mais uma pessoa morreu por coronavírus em Itu e outras 9 testaram positivo para a doença. A informação sobre a vítima? Pois é, Thiago, o 22º óbito registrado na cidade de Itu é um homem, 77 anos, com comorbidades, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, que confirmou, além deste óbito, mais 9 casos de Covid-19. O total de casos positivos passou de 224 para 233, sendo que 178 pessoas já se curaram da doença. O total de óbitos por Covid-19 em Itu é 22. A cidade já teve 927 casos suspeitos descartados e ainda tem 19 que estão aguardando resultados de exames, sendo 10 em internação clínica e 7 em UTI. A cidade de Itu, que foi inclusive citada pelo ex-ministro Luiz Henrique Mandetta, cidade de Itu, Sorocaba, como algumas das regiões referências aí no combate à Covid-19, no último domingo em entrevista à TV Globo News. Thiago. E subiu para 67 a quantidade de mortes por Covid-19 em Sorocaba. Também houve aumento do número de infectados no município. Foram 6 novas mortes ontem, Thiago. E a prefeitura registrou, além dessas 6 novas mortes pelo coronavírus, mais casos passando de 1.315 para 1.333 na cidade. Os óbitos com a confirmação da doença aumentaram para 67. Sorocaba recebeu a notificação de mais 18 novos casos da Covid. Com isso, chegou ao total de 1.333. Deste total, 59 estão internados, sendo 16 em UTI, e o total de recuperados ou em estado de recuperação passou para 1.207. A cidade também passou de 120 para 118 pessoas com suspeita de contaminação pelo coronavírus e que estão aguardando resultados de exames. Entre todos os suspeitos, 59 estão internados em hospitais da cidade, sendo 18 em UTI. Os óbitos em investigação aumentaram para 7. O número de descartados por resultados negativos da doença em Sorocaba aumentou para 3.600 e sobre as 6 novas mortes. Também ontem a cidade contabilizando aí essas novas vítimas, a primeira vítima feminina, entre elas, né, claro, 4 homens e 2 mulheres. A primeira vítima feminina tinha 73 anos e era cardiopata, faleceu ontem no hospital público da cidade. A segunda vítima do sexo feminino tinha 39 anos, sem comorbidades, faleceu no hospital particular de Sorocaba no dia 5. Já sobre os 4 homens, todos estavam internados em hospitais particulares, sendo um em Votorantim e os outros 3 em Sorocaba. O homem internado em Votorantim faleceu no dia 23 de maio. Ele era hipertenso e cardiopata. O segundo paciente, de 58 anos, faleceu no dia 6 deste mês, era asmático, diabético e tinha doença renal crônica. Na terceira vítima, um homem de 72 anos, que era diabético e possuía doença neurológica. Também faleceu no dia 2 deste mês. A quarta vítima, um homem de 78 anos, não tinha comorbidades e morreu neste domingo, Thiago. Portanto, aí, 6 novas mortes registradas em Sorocaba, entre eles uma mulher de 39 anos sem comorbidades. E já passa de 70 a quantidade de casos de coronavírus na cidade de Salto. Ontem, mais 5 pessoas testaram positivo. 74 casos confirmados em Salto, entre eles 41 pacientes estão curados. Salto tem um óbito confirmado, registrado aí por Covid-19 e outros 13 casos suspeitos estão aguardando resultados de exames. Thiago. Muito bem, agora são 8h09, muito bom dia para você ligando o seu rádio agora. Estamos aqui traçando um balanço dos casos de coronavírus pelas cidades da nossa região. Já falamos de Itu, Sorocaba, Porto, agora, aliás, Itu, Sorocaba e Salto, agora vamos falar de Porto Feliz. Houve atualização no boletim epidemiológico?
Houve sim, mas sem muitas modificações no quadro geral. Os casos confirmados permaneceram em 83, entre eles 28 curados, 53 pessoas estão em isolamento domiciliar, 1 em internação clínica e 1 em internação na UTI. O número de casos suspeitos aumentou de 43 para 55, que estão aguardando resultados de exames, sendo 51 em isolamento domiciliar, 3 em internação clínica, 1 em internação na UTI, e a cidade de Porto Feliz tem 3 óbitos confirmados por Covid-19, Thiago. Indaiatuba confirmou outras 5 mortes por Covid-19. O número de infectados já passa de 400 no município. 401 casos confirmados em Indaiatuba, entre eles 24 estão internados, 344 já estão curados e 33 óbitos registrados na cidade de Indaiatuba. Só ontem foram 3 novos. Um paciente masculino, 42 anos, sem comorbidades. Paciente masculino, 86 anos, tinha hipertensão. Um paciente feminino, 55 anos, também tinha hipertensão. Perceba que pessoas mais novas estão falecendo em decorrência da Covid-19, pessoas sem doenças pré-existentes. E Indaiatuba ainda registra 197 casos suspeitos que estão aguardando resultados de exames. Entre eles, 29 estão em internação clínica, 11 casos suspeitos estão em UTI, além de mais 4 óbitos suspeitos por Covid na cidade de Indaiatuba. Thiago. 8h11, Jundiaí ultrapassou a marca de 1.500 casos de coronavírus. A cidade já registra quase 100 mortes. Pois é, ontem anunciávamos aqui 1.531 casos, hoje já são 1.570 casos confirmados de Covid-19 em Jundiaí. O número de mortes subiu para 94, além da cidade registrar ainda 1.203 recuperados. Só ontem foram anunciados mais 3 óbitos. Homem de 82 anos, portador de doença cardiovascular e pneumopatia crônica, com óbito registrado no dia 6. Um homem de 72 anos, portador de doença cardiovascular crônica e diabetes, com óbito registrado no dia 7. E uma mulher de 77 anos, portadora de doença cardiovascular e pneumopatia crônicas, e o óbito registrado também no dia 6. Com as mortes, a cidade passou a contabilizar 94 óbitos positivos para a Covid-19 desde o início da pandemia, aí os números de Jundiaí. E nos outros municípios da região, Cabreúva, Votorantim, a atualização dos casos? Votorantim atualizou ontem, começou a semana com 19 casos de Covid, sendo 2 óbitos. Mais 19, agora a cidade soma 214 casos confirmados, sendo 12 óbitos. Nos 2 óbitos confirmados, os pacientes tinham comorbidades, uma mulher de 63 anos e um homem de 48 anos. E de acordo com o Departamento de Vigilância em Saúde de Votorantim, entre os 214 casos confirmados, 183 já se recuperaram da doença e 12 vieram a óbito. Há também 6 casos suspeitos internados. Desde o início da pandemia, 255 casos já foram descartados em Votorantim. Já em Cabreúva, ontem foi dia não, portanto não foi divulgado um novo boletim. A Cabreúva segue com 89 casos confirmados, entre eles 4 mortes confirmadas por Covid-19, Thiago. Já falamos das cidades da região, agora vamos expandir isso para o Brasil. O Ministério da Saúde corrigiu os dados sobre a Covid-19. E aí, quantos casos agora em todo o país, Luciano? Pois é, houve essa correção de duplicações, segundo o Ministério, e que atualizou os dados sobre os casos de óbitos por Covid-19. Eles haviam publicado no domingo, 2 boletins. O primeiro apontava 1.382 mortes em 24 horas e o segundo 525 mortes. A confirmação dos números divulgados pelo Ministério mostrava que apenas o Distrito Federal e o Mato Grosso do Sul mantiveram os números de óbitos do primeiro balanço. Houve correções também nos números de novos casos registrados pelos estados. E com isso, tivemos ontem a divulgação um pouco mais cedo, viu, Thiago? Devido principalmente à grande polêmica que gerou aí o Ministério da Saúde ter postergado, está demorando mais para divulgar os dados, principalmente depois das 10 da noite, a pedido do presidente, para que os telejornais noturnos não divulgassem esses dados. Aí, devido à grande polêmica geral,
O Ministério ontem divulgou um pouco mais cedo os dados confirmados e mortes causadas pelo coronavírus. 679 novos óbitos e 15.654 novos casos, somando 37.134 mortes e 707.412 casos desde o começo da pandemia. Nas últimas horas, 6.088 pessoas já se curaram no país. Aí foi criado um consórcio, Tiago, envolvendo os grandes conglomerados de mídia do país para fazer essa apuração junto às secretarias estaduais de saúde. O G1 já vinha fazendo. Aí esse consórcio inclui o Globo, o Extra, o Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, G1 e o UOL. Segundo o consórcio, o país registrou 19.631 novas infecções nas últimas 24 horas. Desde o início da pandemia, são 710.887 casos, ou seja, bem mais do que o apontado pelo Ministério da Saúde. Já o número de mortes chegou a 37.012, com a notificação de 849 novos óbitos. Essa parceria entre os veículos de comunicação foi feita justamente em resposta, à decisão do governo Jair Bolsonaro de restringir o acesso a dados sobre a pandemia de Covid-19. O estado de São Paulo continua sendo o epicentro da doença do país, com 9.188 mortes causadas pelo Covid-19. O total de casos confirmados chega a 144.593. Nas últimas 24 horas foram confirmadas 43 mortes e 1.520 casos. Inclusive, Tiago, ainda só para fechar essa parte aqui, as secretarias estaduais vão lançar um novo portal também para manter atualizado a população aí a respeito dos números da Covid-19. O Senado e o Congresso Nacional também vão lançar um portal, inclusive uma ferramenta para divulgar os números. Tudo isso em resposta ao pedido do presidente para que não sejam divulgados os dados completos. 8h16, o presidente havia solicitado que fossem divulgados apenas os dados das últimas 24 horas. E, por exemplo, se alguma pessoa morreu, mas não teve a confirmação do dado, que de fato era coronavírus, e depois de alguns dias houve essa confirmação, o presidente queria que isso não fosse divulgado, que não fosse compilado, colocado aí junto com os casos das últimas 24 horas. Essa é a informação, sendo que ele queria que não fosse divulgado números acima de 1.000 mortes no Brasil. E olha, pelo segundo dia consecutivo, a cidade de Itu voltou a registrar melhora no índice de isolamento social. Pois é, Tiago, no domingo, Itu teve 50% aí na taxa de isolamento social. No sábado foi 48%, a sexta tinha sido um dos piores índices com 42%. Já a cidade de Salto registrou no domingo 48%, sábado 46% e sexta 41%. Sorocaba, que tem uma das piores taxas de toda a região, até que foi bem para Sorocaba, 49% no domingo, sábado 45%, sexta 41%. No sábado o centro de Sorocaba estava lotado. Domingo em Indaiatuba, melhor índice de toda a região, 52%, no sábado 49% e na sexta 46%. Tiago. Bom, o Supremo Tribunal Federal determinou que o governo federal retorne, melhor dizendo, a divulgação dos dados acumulados da Covid-19. Voltando a falar daquele assunto, aquela polêmica que o presidente Bolsonaro havia cerceado o direito à informação, ou pelo menos divulgado parte dos dados da pandemia de coronavírus. Isso até tem uma explicação muito simples, porque mexe com toda a base científica do país, com os cientistas, os médicos que trabalham no enfrentamento da Covid-19 e também precisam ter acesso a esses números. O ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal determinou ontem que o Ministério de Saúde retome a divulgação dos dados acumulados do coronavírus. Alexandre de Moraes tomou a decisão ao analisar uma ação apresentada pelos partidos Rede Sustentabilidade, PSOL, PCdoB, e o ministro determinou que a Advocacia Geral da União preste as informações que entender necessárias no prazo de 48 horas. Antes, o Ministério da Saúde divulgava os dados totais de pessoas infectadas, mortes, curvas de infecção por região. Aí, desde a semana passada, o governo mudou a forma, decidiu excluir os totais, divulgar somente os dados referentes às últimas 24 horas, como você disse agora há pouco. Essa decisão gerou críticas de entidades de diversos setores da sociedade no Brasil. Em outros países, também diversos setores políticos e de especialistas na área da saúde. Tiago.
Muito bem, 8h24, ainda falando sobre esse assunto, o Brasil é destaque negativo internacionalmente, né, por esconder os dados das mortes de Covid-19. E a Organização Mundial da Saúde está cobrando transparência do governo federal. Pois é, Tiago, pincelei aqui algumas manchetes, né, de alguns jornais importantíssimos em todo o mundo. Como eu disse, mexe muito com a comunidade médica e científica em todo o mundo, essa decisão do Ministério da Saúde e de mudar essa forma de divulgação nos dados, né? Então os principais jornais destacando negativamente, mais uma vez o Brasil sendo destaque negativo no mundo. Com o título "Bolsonaro esconde número de mortes totais de casos por coronavírus no Brasil", o jornal britânico The Guardian chamou a iniciativa aí do governo brasileiro de um movimento que os críticos estão chamando de tentar esconder o verdadeiro número de vítimas da doença. Brasil acusado de ocultar dados sobre crise de coronavírus. Essa foi a manchete do também britânico Financial Times. O jornal americano The Washington Post foi na mesma linha, com a manchete: "À medida que as mortes por coronavírus no Brasil aumentam, Bolsonaro limita a divulgação de dados." E a rede americana ABC News reproduziu o texto da agência internacional de notícias Associated Press, uma das mais importantes do mundo, dizendo que o Brasil eliminou dados do total de mortos pela Covid-19 e deixou especialistas perplexos. Portanto, Brasil, mais uma vez, de forma negativa, sendo destaque em todo o mundo, Tiago. O mesmo ocorre com os números do desmatamento da Amazônia. Lembra? No ano passado, acredito, quando a imprensa começou a apertar o governo federal com relação a esses dados, começou a divulgar alguns números. O governo até disse que, na verdade, precisava, concentrar as informações do país e não levar essa informação para fora. Se fosse preciso, até mentiria alguma coisa. Exatamente. Então, né, se no caso do desmatamento já ocorria uma certa dificuldade na divulgação dos números, né, e ficava criticando quem divulgava, com relação à Covid-19, parece que não é muito diferente. Chegou, né, ao ponto da Universidade Norte-Americana Johns Hopkins emitir um comunicado dizendo que não divulgaria mais os dados do Brasil, né? Essa que é a principal universidade do mundo, onde forma os grandes especialistas em infectologia, em virologia e divulga em tempo real os números do mundo. A universidade emitiu uma nota falando que não divulgaria mais os dados do Brasil, devido principalmente à mudança aí no horário e no formato de divulgação da Covid-19 no país. 8h27, o governo do estado de São Paulo obriga laboratórios privados a notificar casos de coronavírus. Pois é, isso aconteceu aqui em Itu, né? No caso de um laboratório particular que não havia notificado a prefeitura, inclusive, né? Agora, todos os laboratórios privados do estado de São Paulo serão obrigados a divulgar todos os casos positivos e negativos da doença. A obrigatoriedade é parte de uma resolução publicada pela Secretaria Estadual de Saúde, que inclui tanto os testes por RT-PCR quanto o teste rápido. A partir de agora, os exames deverão ser notificados às vigilâncias epidemiológicas dos municípios de acordo com o modelo padrão. O informe deverá ser imediato após a avaliação do resultado. Com a obrigatoriedade, o Estado deve aumentar em até 4 vezes a testagem monitorada diariamente. Atualmente, o governo de São Paulo faz cerca de 8 mil exames diários para detectar o coronavírus. Com a inclusão aí dos que estão sendo feitos pelos laboratórios privados e empresas de mais de 20 mil testes por dia, a expectativa é de que a capacidade diária de testes feitas em todo o estado chegue a 30 mil exames todos os dias, Tiago. E olha, uma luz no fim do túnel, né? Uma informação muito legal. Profissionais de saúde de 2 estados brasileiros testarão dose experimental da vacina contra a Covid-19. Pois é, a gente já vem falando aqui há algum tempo, né, sobre essa notícia. A vacina contra a Covid desenvolvida pela Universidade de Oxford será testada em 2 mil brasileiros durante 3 semanas no Rio de Janeiro e em São Paulo. A partir já da semana que vem, até o final do mês, o Rio começa uma triagem, né, de voluntários para essa pesquisa, que farão os testes para confirmar quem não foi infectado pela Covid-19 para poder seguir com o experimento. A regra é a mesma para os 2 centros de testagem, tanto no Rio quanto em São Paulo.
poderão se inscrever como voluntários profissionais da saúde, além de adultos entre 18 e 55 anos que também trabalham em ambientes de alto risco para exposição ao vírus. Em São Paulo, motoristas de ambulância, segurança de hospitais e agentes de limpeza também vão poder se inscrever. Após as primeiras 3 semanas, os voluntários terão que ir por 5 vezes até o centro de investigação, passar por consultas, coletar o sangue para ver se tiveram algum efeito colateral. Depois de 1 ano, os resultados serão analisados a partir de 2 parâmetros. Primeiro, a eficácia a partir da porcentagem de infectados e segundo, a segurança, já que não faz sentido usar uma vacina que se apresente mais riscos do que a própria doença, né, Tiago? A vacina tem previsão para ficar pronta ainda neste ano. Tá aí mais uma notícia boa que a gente traz aqui nessa edição, Tiago. Tiago, uma ótima manhã para você, uma ótima sequência de trabalho. A gente se fala amanhã a partir das 8 da manhã por aqui. Valeu, Luciano. Combinado, então. Amanhã, 8 da manhã, mais informações aqui, tudo sobre a pandemia de coronavírus. Para você que acompanhou a gente pela live no Facebook, pode acessar radiocidadeitu.com.br para continuar ouvindo a gente aí pela internet, ou então sintonizar 104,7 no rádio e acompanhar aí o Show da Manhã.